Bom dia, vamos para mais uma aula, nossa quarta aula do mês. A Mari vai começar com a oração e já seguimos para o nosso tema, relacionamentos. Então, vamos abaixar a fronte, fechar os olhos e nos conectar ao Espírito. A Ti rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom e sempre me ouve, nos guia, nos acolhe, nos salva, nos ama. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa bênção de vida, pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pela nossa realidade, que nós sabemos, Senhor, que é guiada por Ti. Permita, Senhor, que essa manhã seja uma manhã de aprendizado, de conexão, para que todas as palavras proferidas pela Márcia sejam aquelas que o Senhor entende adequadas, para que possa despertar dentro de nós um novo aprendizado, um novo despertar, um novo crescimento, Senhor. Estamos aqui por Tua razão, em Teu nome, com a graça de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, vamos lá. Nós estamos começando por nós, né? Sempre por tudo começa em nós, para depois transbordar, derramar no outro e o outro devolver para nós. E semana passada nós começamos falando sobre relacionamentos, e eu falei sobre relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, porque é onde tudo começa. E hoje nós vamos dar continuidade, eu vou falar sobre os outros relacionamentos, né? Relacionamentos conjugais, relacionamentos com familiares, relacionamentos com amigos e, consequentemente, relacionamentos profissionais. Então, eu vou começar pelos relacionamentos conjugais e eu vou falar sobre o que precisa, vou dar mais foco, na minha opinião, para o que precisa para funcionar, né? Muito mais do que os erros, porque, como Madre Teresa de Calcutá dizia, a gente fazer reunião pela paz não pode falar de guerra. Então, eu vou falar mais sobre o que precisa. O que precisa no sentido assim, o que é ideal, o que facilita e o que é importante como base. Tem muitas coisas, né, que fazem isso dar certo, mas como base, a gente precisa de alguns quesitos que é como as colunas, o alicerce de um prédio. A gente tem que ter uma boa fundação e depois o que a gente vai colocar em cima, a gente vai pondo aos poucos, e quando a fundação é boa, a gente pode mudar a parte de cima, né? Você pode mudar a decoração, o acabamento, você pode deixar de fazer uma parede, enfim, mas se a base não tiver boa, você não pode fazer isso, você nem pode alterar nada, e as chances disso não funcionar, de cair, são muito grandes. Então, para começar, eu quero lembrar que não existe ninguém perfeito, né? Todos nós estamos num processo de evolução, de aprendizado, de mudança. O relacionamento acontece muito isso também, né? Nós começamos de um jeito e durante o relacionamento nós vamos aprimorando, nós vamos aprendendo com o outro, e que não existe também relacionamento perfeito. Ele é construído através das decisões, através da nossa postura e principalmente a nossa vontade que ele dê certo. Então, para ter um relacionamento saudável e feliz, precisa ter dedicação, precisa ter compreensão, paciência, sabedoria e amor. Muitas pessoas pensam que o amor vem em primeiro lugar, mas não. O primeiro, porque o amor é uma decisão que nós tomamos.
Então, você decide amar uma pessoa e você vai fazendo isso durante todo o processo. A gente decide amar, começa a amar e segue amando, né? E é 50% no relacionamento, qualquer um deles. Metade é sua responsabilidade e metade é responsabilidade do outro. Por isso que é preciso ter combinação antes. Combinar não é, ele é metade da minha laranja. Nossa, ela é a parte que faltava em mim. Não. Nós temos que estar completos, conscientes das nossas qualidades, das nossas deficiências e o outro também. É como um barco. Eu sempre uso essa analogia no sentido, porque é assim que eu vejo a vida mesmo. Então, cada um de nós, até os 16, 17, 18 anos, nós estamos no barco dos nossos pais. Depois disso, nós temos que passar para o nosso barco. Quem é esse barco? O que é esse barco? Esse barco é nossa vida. Então, durante a minha infância, adolescência, eu até falei sobre isso na segunda aula, nós estamos no barco dos nossos pais, aprendendo para construir o nosso barco, e a gente passa para o nosso barco. Num relacionamento saudável e feliz e com uma fundação boa, então eu estou no meu barco pela vida, eu encontro outra pessoa no barco dela, esses barcos se unem e formam uma nova embarcação. Eu no meu barco, ele no barco dele. E nós seguimos pela vida, colados. Por quê? Porque eu tenho que continuar com as minhas individualidades e o outro também precisa. Quando você sai totalmente do seu barco e vai para o barco do outro, é como se você abandonasse sua vida. Tem muitos relacionamentos que depois de muitos anos, ou durante, a pessoa fala, mas eu abri mão de toda a minha vida, de todos os meus sonhos, abri mão da minha forma de existir para agradar o outro, por causa dos filhos. E no final de um tempo, depois de alguns anos, as pessoas estão frustradas, tristes, e porque elas abandonaram o barco delas, e aí elas põem a culpa no outro, né? Muitas vezes o outro nem pediu por isso. Eu faço muitos atendimentos e tem muitas pessoas que chegam com 45 anos, 50 anos, desse jeito, magoados, tristes, infelizes, porque eles sentem que eles não fizeram nada por eles, fizeram pelo outro, pelos filhos, pela família. Então, isso impede com que a pessoa navegue pelo barco da vida com alegria e felicidade. É muito importante entender isso. Você é um, o outro é um outro um, e juntos formamos um novo um, uma unidade, mas com individualidade minha, individualidade do outro. E o que existe uma fórmula secreta? Não, não existe, porque como eu falei no começo, relacionamentos se constroem, né? E o que eu coloquei como a primeira coisa para como base nos relacionamentos? É a intenção. Desculpa. Então, como assim a intenção? A intenção é por que de um relacionamento? Então, por que você está buscando um relacionamento? Qual é a sua intenção diante disso? Muitas pessoas entram no relacionamento por muitos outros motivos, menos o motivo correto. Eu, na minha individualidade, quero construir uma vida ao lado de outra pessoa, com essa pessoa, unido a ela. Então, por que as pessoas às vezes saem? Para realmente formar uma família ou para sair de casa, né? Tem pessoas, principalmente de famílias muito religiosas, e elas às vezes se sentem muito controladas, muito é, bloqueadas no sentido de não pode, não pode, não pode, não pode. Então ela pensa assim: para eu sair de casa, eu preciso casar. Então ela não está com essa intenção do fundo do coração dela
de formar uma nova família, ela só quer sair de casa. Outra, que é para quê? Para se livrar do controle dos pais. Então, você quer um relacionamento para quê? Né? Por que você quer? Também, às vezes, as pessoas querem mudar de cidade, moram num lugar, quer ir para outro e não tem essa possibilidade sozinho. Então, pensa, se eu casar, às vezes, com uma pessoa até de outra cidade, eu consigo, através do relacionamento, mudar de vida. Às vezes, por causa de status sociais, você, às vezes, é pertence a uma faixa da sociedade, você tem ambição de outra, e aí você fala assim, nossa, se eu casar com uma pessoa de outra, eu saio dessa e passo para outra. Então, é muito importante a gente parar, se analisar e realmente perceber qual é a sua intenção. Tem gente que sim, que, por exemplo, todo mundo na minha família já está casado, eu ainda não estou. Então, eu não me sinto pertencente a essa família, porque não estou na mesma posição que meus irmãos, que minhas amigas. Todas as amigas casam, você não casou ainda. Então, você acaba casando com alguém porque você quer fazer parte desse outro núcleo, que é o núcleo dos casados. Então, isso é muito importante. Essas respostas precisam ser respondidas dentro de nós, porque dependendo da sua intenção, o resultado desse relacionamento não vai ser positivo. É muito importante que os dois estejam com a mesma intenção. Qual é a sua intenção? Qual é a intenção do seu parceiro na hora de um relacionamento? Por isso, muitos relacionamentos não andam, porque um está numa intenção, o outro está em outra. E esse barco tem que remar dos dois lados. Dos dois lados. Às vezes, por algum motivo, um cansa, ele para de remar, então o outro tem que pôr o pé no barco do outro e seguir remando. Agora, imagine dois barcos, só um para de remar, o outro tem que pôr o pé nos dois barcos e remar. O esforço é muito grande. Então, relacionamentos não andam, um se sente cansado, por quê? Porque o outro não está remando. Só um está remando, e é importante os dois remarem, manterem um ritmo. Quando entra num ritmo onde os dois estão remando, olhando para o mesmo lugar, o relacionamento flui. Um outro item que eu coloquei é esse, alinhamento. Então, o que que é o alinhamento? Para onde nós vamos, né? Então, é muito importante também, já no começo, você ter esse alinhamento. Para onde nós vamos? Porque é importante o destino desse barco. Imagine, dois barcos, um barco quer ir para um lado, outro barco quer ir para o outro. Então, eles vão se descolando, né? E aí, um segue para cá, outro segue para lá. E o que que acontece? Vai se distanciando um barco do outro, ou um vai numa velocidade, o outro em outra. E aí, com o tempo, às vezes, mesmo estando juntos, vivendo juntos, eles estão desalinhados. Um está indo numa direção e o outro está indo em outra. Então, é importantíssimo que ter os mesmos propósitos e sempre estar com objetivos juntos, porque lembra, eu também falei sobre isso na outra aula. O propósito é aquilo que está além, é o final. Agora, durante todo esse percurso, vem os objetivos, as metas, que também precisam estar alinhados. Muitas vezes, começa um relacionamento ainda cedo, não se formar, não terminaram faculdade, ou até mesmo fazer pós, essas coisas na parte de estudo, de formação acadêmica. Então, assim, é preciso ter um acordo, um alinhamento. Quem vai se formar primeiro? Ou então, um ainda está se formando. Então, tem que ter esse alinhamento. Nós estamos indo para o mesmo lugar, e agora é a vez dos seus objetivos pessoais. Então, os dois juntos, aquele alcança, aí vamos para o do outro, ou vamos juntos, os mesmos objetivos.
no meu livro, eu ouvi muito sobre isso, a reclamação de o meu parceiro não me acompanha nos meus objetivos, eu indo sozinho. E todos esses objetivos têm que ser alinhados de que forma? Tem o meu objetivo e ele está alinhado com o nosso propósito. O outro tem o objetivo dele alinhado com o mesmo propósito, para que esses barcos sigam juntos, colados, seguindo sempre na mesma direção. E isso tem que ser feito antes, né? Antes de começar efetivamente, desde o começo. Então, assim, qual que é o meu propósito? Meu propósito é ter uma família, filhos ou netos, construir, ter estabilidade financeira, me formar, viajar. Então, isso tem que ser alinhado. Vamos juntos? Vamos na mesma direção, na mesma direção. Para quê? Para que estejam sempre colados. Não pode descolar esses dois barcos que formaram agora uma nova nau, né? Então, tem que estar colados, andando juntos, remando juntos, olhando para o mesmo propósito. Uma outra coisa é o posicionamento. Isso também foi uma coisa que eu ouvi muitos depoimentos sobre o posicionamento. Eu também falei sobre isso na segunda aula, quando eu falei sobre o livro, né, sobre hábitos. Então, como é esse posicionamento? Qual é o meu papel no relacionamento, né? Quem sou eu? Eu sou homem? Tá, qual é o papel do homem? Então, lá na infância, a gente vai construindo essa é uma construção de personalidade, de você, do seu eu. Então, quando você vai para o relacionamento, tem que estar claro. E se você não aprendeu isso, lá você tem que procurar aprender bem no começo do relacionamento, esse posicionamento. Quem sou eu no relacionamento? Então, se eu sou homem, o que é ser o homem no relacionamento? Fora dele, né? Claro, mas dentro dele, principalmente, tem que ficar muito claro. Então, eu vou voltar a falar sobre o posicionamento masculino, que tem a ver com a criação. O homem foi criado por Deus com um propósito. Ele é a força. No relacionamento, o homem é quem provê, é ele quem protege, é ele que tem a função de defender a família, de prover e de cuidar no âmbito geral, aquele contexto superior, cuidar da parte financeira, da parte espiritual, ele tem papel na educação, em todos os setores. Ele vem com a força disso. E a mulher? A força da mulher é a força da intuição, da sensibilidade, do zelo, da educação, de princípios. Então, quando o homem está na sua posição de indivíduo, de essência, de o que ele foi criado para ser, a mulher está na posição dela, da essência dela, da sua individualidade. Isso juntos eles formam uma única unidade, na sua posição e o outro na sua posição. Gente, eu vou encostar aqui, tem um cachorro chorando. Então, desculpe, o que acontece? Existe uma unidade forte que consegue passar pelas tempestades desse mar da vida, que consegue ter força para remar, para seguir, com um segurando o outro, um amparando, com amor, com compreensão, com propósito. Então, muitas pessoas, se você vai para um relacionamento sem quem sou eu, o que eu espero, por quê,
isso, não dá essa liga, né? Se tiver a mulher no masculino, o homem no masculino, muito atrito. Se tiver a mulher no seu feminino e o homem mais emasculado, que não entende esse posicionamento, não encaixa, não firma. E aí o que acontece? Qualquer problema que surge, isso solta, isso descola, os barcos se descolam, e aí acontece o quê? Separação, divórcio, intriga, ou mesmo quando isso não acontece, não existe essa unidade, esse equilíbrio, é a palavra mais adequada, equilíbrio. Então, existem muitas outras coisas que no relacionamento conjugal que fazem com que ele siga sólido e firme. Mas essas três, na minha opinião, esses três fundamentos são muito importantes. Na parte espiritual, o que é muito importante? Ter a espiritualidade, né? Eu sou cristã e eu tenho a minha crença, que eu acredito, mas quer dizer o que com isso? O meu companheiro, ele tem que estar alinhado com isso. Por quê? Porque senão os barcos descolam. Então, se eu tenho isso como propósito de seguir, de estar focado nisso, e o outro não, eu começo a remar sozinha nesse quesito. Isso cansa, isso faz com que o fluxo não funcione. Então, é importante alinhar isso também, a parte espiritual. Os dois têm que cuidar disso. Uma casa onde um homem tem essa conexão funciona melhor. Uma casa onde a mulher tem essa conexão funciona melhor. Se por às vezes o que pode acontecer é um ter menos, não estar totalmente alinhados, mas é preciso ter também, concordar com o outro, porque senão uma pessoa luta sozinha e também fica cansativo, né? Então, essa parte espiritual também é muito importante estar alinhada. Tipo, se nós concordamos nisso, uma casa onde o homem ora e a mulher ora, funciona de outra forma, onde os dois juntos pedem instrução, se conectam com a criação para receber esse fluxo de energia vital, de luz e de amor, também flui de uma outra maneira. Muitas vezes, o seu parceiro não tem a mesma participação, mas ele concorda, né, com você. Então, assim, ele pode não estar 100% ainda alinhado, mas se ele já concorda, ele não, os barcos não se separam. É ideal que os dois estejam colados também nesse quesito, mas quando não acontece, se ele já não é contra ou ele não pertence a uma outra muito diferente, é, a possibilidade disso fluir positivamente é muito grande. E eu vou falar sobre duas coisas que atrapalham, que impedem o, o fluir desse barco do relacionamento, que é o quê? Em primeiro lugar, o orgulho. O orgulho atrapalha todas as nossas relações, nossa relação individual com o Criador, atrapalha a nossa relação com os nossos pais, atrapalha a nossa relação com nossos cônjuges, com os amigos, enfim, com tudo. Por quê? O orgulho impede você de receber, porque se você não mostra o que você precisa, como é que você vai receber? Como é que a outra pessoa vai te entregar? Não tem como, né? Então, o orgulho impede muitos relacionamentos de fluírem bem, porque muitas vezes o amor é um fator muito importante, mas ele não é único. Então, tem amor, mas tem orgulho, o orgulho impede o amor de florescer num relacionamento. E eu sugiro que vocês leiam o livro sobre o ego, né? Porque quando você tem muito ego, você está muito preocupado consigo, você não tem a capacidade de se preocupar com o outro.
você se preocupa demais com você, com suas necessidades, com o que você quer, com o seu destino, e não tem é, é, preocupação com o outro, né? Faltou a palavra agora. Então, o orgulho impede demais, demais o ego e o orgulho dos relacionamentos fluírem. Então, assim, cuidado com o seu orgulho, cuidado com o seu ego. Todos os dias eu costumo falar que o ego, nossa mente tem que ser como a UTI de um hospital. Ela tem que ser diariamente muito bem limpa, muito bem esterilizada, porque o ego, ele fica escondido, muitas vezes lá dentro. E a UTI de um hospital é o lugar mais limpo, porque não pode ter nenhuma bactéria. E o ego é uma bactéria dentro de nós. E se a gente der espaço, deixar ela crescer, ela vira uma doença que nos impede de crescer, de prosperar, de nos relacionar. Então, cuidado com o ego. O ego é essa bactéria que cresce dentro de nós, floresce e nos impede de ter uma vida saudável, emocional, e acaba contaminando todos à nossa volta. Eu não vou falar muito sobre o que eu acredito que atrapalha, eu vou falar muito mais sobre o que eu acredito que edifica, né? Para ficar memorizado. E essas coisas que eu vejo que atrapalham muito, eu vou citar e vocês façam depois assim uma autoanálise, veja se vocês são orgulhosos. Muitos relacionamentos não dão certo por causa disso, por causa do ego, por causa do orgulho, porque você não cede, relacionamento é ceder, porque você é muito egocêntrico e não consegue enxergar as necessidades do outro. Então, é tudo seu, é tudo para você e tudo do seu jeito. E tem uma frase que eu gosto muito que é: você prefere ser feliz ou ter razão, né? Então, muitas vezes, você precisa ceder. Para quê? Para ser feliz. E se você analisar bem profundamente, nem é tão difícil assim. São pequenas concessões que você faz que tornam o outro feliz. E lembre, quando o outro está feliz, ele faz você feliz. Então, é muito importante você não ganhar sempre, né? No relacionamento, é assim, eu ganho, eu cedo, nós dois ganhamos, o outro ganha, eu cedo. Não é perder, é ceder um pouco. Tem muitas pessoas que estão perdendo os relacionamentos maravilhosos por causa de orgulho. Então, se você, de repente, quer tudo do seu jeito, você está no controle, né? Então, nesse lugar, você não consegue ter. Gente, como é que eu esqueci a palavra? Nossa, tá aqui, ó, na pontinha, eu devia ter anotado. Caramba. Se preocupar com o outro. Esqueci, vai vir, até o final da aula tem. Vem essa palavra. Então, se você não tem isso com o seu companheiro, com seus filhos, com o próximo, com seus pais, é tudo você, você, do meu jeito, só eu tô certo, só eu tenho razão, as pessoas vão se afastar de você. Então, presta bem atenção nisso, cuidado com o ego, cuidado com o orgulho. Isso é uma questão emocional que você pode tratar. Por que que tem que ser tudo do seu jeito? Está relacionado ao medo. As pessoas que têm muito medo e têm uma autoestima muito baixa são controladoras. Por quê? Porque elas pensam assim: se não for do meu jeito, se eu mostrar minhas debilidades, o outro não me ama. E não tem nada a ver. Muitas vezes são nossas debilidades que fazem com que o outro nos ame, que o outro nos acolha, que ele nos ajude, né? Então, cuidado, ego, orgulho, tirem essa bactéria de dentro de vocês. Se isso já cresceu, se isso está grande, procura ajuda, leitura, terapia,
porque isso tem que ser tirado de você, porque senão, no final da sua vida, você vai estar sozinho, mesmo estando casado. Seus filhos se afastam de você, as pessoas não querem estar na sua companhia, viu? Então, é, é muito importante você estar atento a isso, tá? Se você é muito controlador, quer tudo do seu jeito, você não cede, isso está diretamente relacionado aos seus medos. Então, atento a isso. E depois, né, que eu falei sobre os relacionamentos conjugais, aí tem o quê? Os parentes, que é toda esse pessoal do seu convívio familiar, que você queira, você goste, queira, você não goste, eles fazem parte do pacote. Então, assim, você conhece uma pessoa, essa pessoa tem um passado, né? Ele veio de algum lugar e a família influencia a pessoa que está com você. Então, imagine, tem qual tipo de influência? Às vezes você é do sul do país, a outra pessoa é do nordeste, do norte. Ou você é daqui, do Brasil, e você casa com uma pessoa de uma outra nacionalidade, com outra cultura, com outras crenças e outros hábitos. E você tem que entender que é dele, ele tem isso cresceu com ele. E não custa você ceder e aprender. Toda cultura tem um lado positivo na comida, nos hábitos, na forma dele existir. Quando você recusa isso, você está recusando a essência do outro. E a ancestralidade é importante na sua família, porque os seus filhos, isso vai ser força para você, força para os seus filhos, e essas tradições que são passadas de geração para geração são muito importantes no contexto familiar, no contexto individual. Não dá para tirar a tradição de uma pessoa de dentro dela, porque quando você faz isso é como se ficasse um buraco na pessoa. E o que que vai entrar nesse buraco? Medo, insegurança. A pessoa chega para você como um bloco. Lembra, ele tem a individualidade dele, você a sua. Então, vocês vão misturar isso. Tem coisas em excesso, vocês vão tirar juntos, porque você tem a sua individualidade e você precisa aceitar isso no outro, né? Porque senão, como é que você quer que a outra pessoa seja feliz ao seu lado se você recrimina toda a família dele? É claro, tem pessoas difíceis de lidar, claro que tem, né? Mas principalmente quando você está na sua individualidade, no seu papel, na sua essência, você consegue aceitar o outro, né? Você consegue entender o outro. E é preciso também, eu já falei sobre isso, olhar para as qualidades dos outros. Se você está olhando só para os defeitos, o que significa isso? Que você está vivendo nas suas sombras. O que é defeito no outro é o que é defeito em você e você não aceita. Quando você começa a enxergar o outro como um ser humano, uma parte da criação, e que ele foi criado por Deus dessa forma, né? Ele pode melhorar? Pode, mas ele foi criado assim, é assim que ele vai ser usado no mundo, no projeto geral da criação. Então, você precisa entender isso. Primeira coisa, isso faz parte da história do meu cônjuge. Se a minha esposa tem um certo hábito, alguma coisa, isso é da tradição da família dela, você tem que adequar a você. Isso tem que fazer parte, não precisa ser 100%, né? Mas tem que estar incluído, tem que misturar, é como um bolo, o relacionamento é um bolo, né? Tem os ingredientes essenciais que eu falei, os três primeiros. Então, o bolo precisa disso. Um bolo precisa de forno quente, precisa de farinha. Tem vários tipos de farinha, mas precisa da farinha. Tem ovos, né? Tem o fermento que faz o bolo crescer. Então, certos ingredientes tem que ter. Os outros são em menos quantidade, mas eles também fazem parte, né? E então é muito importante isso, você saber
que a família do seu cônjuge vem junto no pacote. E quando você tira essa parte dele, fica um buraco. Ele sente como se falta na essência dele. E aí ele segue mais fraco para esse relacionamento. Eu não estou dizendo de aceitar tudo, mas de ceder algumas coisas, entender e ir ajustando. Ajustando. É muito importante isso. E sempre dentro do seu lugar, da sua essência. Quando você está bem equilibrado, você consegue aceitar o outro. Quando você está consciente de quem você é. Quando você não precisa da aprovação de ninguém, apenas da aceitação. Quando você aceita o outro também te aceita. Lembre, eu falei muito isso e eu vou bater nessa tecla o ano inteiro. Você tem que estar cheio de amor para transbordar amor no outro, para ele devolver amor para você. Tudo que você quer no outro, você tem que plantar em você, para colocar nele e depois ele devolver em você. Se é compreensão, seja compreensivo, se encha, se compreenda para compreender o outro. Os enteados, gente, quem são os enteados? Lembra que eles vieram primeiro, antes de você? Tem muitos relacionamentos com problema por causa do enteado. Então, o enteado é o filho do seu cônjuge. Então, se você tá recomeçando, né, num relacionamento, entenda que ele já tem um passado. Ele não está chegando, ninguém chega no sentido de sem nada, né? A gente tem uma bagagem que a gente traz, e quando existe um enteado, você tem que entender e aceitar. Ele chegou antes de você. Se ele for uma criança, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele é um filho para você. Você tem que aceitar ele como filho, porque se você não aceitar, não é se colocar no lugar do outro, não. Então, se ele tem uma mãe, ele tem a outra mãe, ele tem a mãe dele. Mesmo que ela tenha morrido, essa mãe tem que ter um lugar no coração do enteado e você não vai substituir, você vai acrescentar. Lembre, quando você chega, você tem que acrescentar no outro. Isso não muda nos enteados. Muitas pessoas chegam no relacionamento, a pessoa já tem filhos e você quer substituir, você quer tirar essa pessoa da família, não pode. Ele tem que fazer parte agora da sua família. Lembra da aceitação, lembra, tira fora o orgulho, tira o ego, aceita o outro, olhe as qualidades e valorize isso no outro, porque o outro vai fazer o mesmo com você. Então, cuidado com os enteados, gente, eles vieram primeiro. Eles têm um lugar no coração do seu companheiro. Não queira tirar, porque é impossível. E quando isso é tirado, o buraco fica ainda maior. O outro vai ficar inseguro. É lugar para medo, ele não vai se sentir completo. Lembra da unidade? São dois completos que juntos formam uma nova unidade. Então, é muito importante isso. E o relacionamento com os amigos? Então, o que que é o amigo, gente? O amigo é, é uma pessoa que entra na sua vida como luz, né? Então, assim, os amigos são o recheio do bolo, né? Então, aquele coco que joga por cima, muitas vezes, é uma cobertura de chocolate na nossa vida, na vida do casal. E o que que precisa para uma boa amizade, né? Afinidade, a primeira coisa. Porque quando a amizade. Primeiro eu quero falar uma coisa que eu não sei se vocês prestam atenção, mas o que que acontece? Cada fase da nossa vida, nós precisamos de um tipo de amigo, né? Que tipo, assim, tipo até de repente, muito fechado. Mas assim, você atrai o amigo que você precisa. Pensem nisso. Você atrai o amigo que você precisa, porque a afinidade é energia. Então, assim, cuidado com os seus amigos, prestem atenção neles, porque essa afinidade é uma atração que acontece,
né? Então, que tipo de amigo você está atraindo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o amigo tem muita influência sobre nossa vida. Então, assim, se você está numa fase de crescimento, de evolução, você tem que ter amigos que te apoiem, que te incentivem, porque senão eles te seguram, eles te impedem de crescer, de avançar. E a gente tem que lembrar que nesse mar da vida, nós estamos no barco. E durante esse barco, imagine um mar enorme, um oceano, com muitos barcos, né? E nós vamos passar por vários barcos, são várias pessoas. Mas quando tem afinidade, que está ligado com a intuição, com a energia que está à sua volta, com o que você está mandando para o universo, isso vão atraindo os seus amigos, que tem a ver com a sintonia em que você está. Então, o cuidado com a. Cuidado não, o que energia você está mandando para o universo? Qual tipo de amigo você está buscando? É importante você estar ligado com isso e com o seu propósito, porque durante esse trajeto você vai cruzando, encontrando vários barcos. Então, para ser o seu amigo, ele tem que estar alinhado com o seu propósito. Para onde você está indo, o seu amigo, os seus amigos têm que estar alinhados nisso, porque eles são suporte, eles são apoio. Muitas vezes o amigo vem com o barco dele do lado do seu e te ajuda a remar o seu. Muitas vezes você está triste, o amigo vem, só te abraça, né? E faz com que você continue para a vida, não para parar. Então, se você tem amigos que estão criticando o momento que você está negativamente, ui, desculpa, não estão te apoiando, então você presta atenção, cuidado. Ai, gente, eu chutei aqui. Porque tá me dando cãibra. Porque a, o amigo certo tem uma influência muito grande sobre você. Por quê? Porque tem essa afinidade. Então, intuitivamente, ele tem poder sobre suas decisões. Então, lembra, a amizade tem a ver com afinidade. E se você não tem um propósito, os seus amigos têm que estar alinhados a esse. Muitas vezes, alguns amigos têm os barcos, eles vão ficar um pouco para trás, ou eles vão andar em outra direção. Não tem problema. Eles tiveram um papel na sua vida, eles devem ficar no seu coração, mas não dá para você parar seu barco por causa do barco do amigo. Não dá para você mudar sua rota por causa do barco do seu amigo, né? Lembra que você tem o seu propósito. E o que acontece nos relacionamentos? Por que eu coloco amigos aqui? Porque quando você se une, o seu barco ao barco do outro, a ter um relacionamento, muitos amigos vão criticar, não vão te apoiar, porque eles não querem perder você, né? É por isso, porque agora você está unido a outro barco e eles não querem. Então, fique atento a isso, né? Tem dois tipos de atenção. Como o amigo te conhece, muitas vezes ele pode te levantar um alerta, tipo assim, olha, veja bem essa outra pessoa, porque ele te conhece. Então, você deve ponderar sobre as observações do seu amigo. Não é para seguir, é para ponderar. Conselhos é só para a gente pensar a respeito, não precisa seguir. E então, ele não quer perder você, mas você deve olhar para o seu propósito, né? E alguns amigos vão ficar para trás, não tem problema, né? Eles devem ficar no nosso coração, mas a gente não pode parar nosso barco nem mudar a direção dele por causa de amigos. Os amigos vão nos acompanhando no propósito. Às vezes, alguns amigos saem e entram outros, mas cuidado com o poder da afinidade, né? Porque essa afinidade, os amigos, é tão forte que às vezes você pensa no amigo, o amigo te liga, né? Que é uma relação profunda com uma relação que nós temos com nossos pais, com nosso cônjuge. A sinceridade. O que é importante? A sinceridade tem um peso muito grande numa amizade, porque o amigo, ele tem que ser sincero com você, diretamente.
olhando para você. Tem que te chamar com amor e te alertar às vezes, porque muitas vezes é o seu barco que está saindo do propósito. Então ele tem que chegar para você e falar. Ele tem que falar com amor, mas ele tem que ser sincero, ele tem que falar para você. O amigo sincero fala para você. E os que não têm essa sinceridade fala para o outro. Então, se você tem amigos, pessoas que estão falando de você para o outro sem você estar presente, principalmente de coisas que você talvez precise melhorar mesmo, então, cuidado com esse tipo de amizade. O amigo sincero fala para você e fala com amor e te alerta e fala, amigo, você já prestou atenção nisso? Você deve estar latindo. Cuidado, né? Porque muitas vezes a gente está latindo e não percebe. Está agressivo e não percebe. Então, nosso amigo é aquele que olha para você e fala assim, ó, você precisa melhorar nisso. Já prestou atenção nisso? Então, a sinceridade é muito importante. E a cumplicidade? O que que é cumplicidade, né? Nossa, a cumplicidade do amigo, gente, é uma coisa invejável. Muitas vezes a gente não encontra um cúmplice na família de origem e a gente encontra no amigo, né? Cúmplice, as pessoas sempre pensam muito no lado negativo, né? Tipo assim, ai, fulano, eles são cúmplices, né? Mas a cumplicidade é isso, é você realmente estar fechado com seu amigo, né? Tipo assim, olha, eu preciso da sua ajuda nisso, vamos embora. Não tem horário para amigo, né? Amigo de verdade, ele primeiro te ajuda, depois ele te chama e fala assim: poxa vida, você não devia ter feito isso, mas tá bom, vai, eu vou te ajudar. Você pegou uma estrada que não devia, seu carro atolou. Você liga para o seu amigo. Quando ele chega, primeiro ele te ajuda a tirar o carro do atoleiro, depois lá na frente ele fala: caramba, você não devia ter vindo por essa estrada, mas ele vai te ajudar a tirar o seu carro do atoleiro, né? Se o seu barco você bateu, porque você não prestou atenção e furou seu casco, seu amigo vai chegar e vai ajudar a tirar a água do barco, ele vai ajudar a consertar o casco, depois ele vai falar, caramba, não vai mais por esse caminho. Aqui tem pedras embaixo e você, por isso você danificou seu barco. Mas a cumplicidade do amigo está sempre presente, né? Então, é assim, no meu ponto de vista, esses temas que eu falei, eles servem de base para os nossos relacionamentos, né? Então, no, no relacionamento afetivo, então, recapitulando, o que é muito importante, na minha opinião, tem outras coisas. Intenção do relacionamento, alinhamento, posicionamento e amor, né? Então, o amor é só uma desses pilares. Só o amor não segura, gente. Sem posicionamento, não segura. Sem intenção, também não segura. Então, sem posicionamento, não segura. Então, num relacionamento, é importante ter, no mínimo, esses quatro pilares bem claros, bem fundados, bem solidificados em você, no outro, porque juntos, quando isso está muito claro e muito é, bem é, profundo em você, para cima você pode ir construindo, porque tem base para suportar peso, para suportar balanço, terremoto, tempestade, ventanias. Então, fiquem atentos a essas quatro coisas. E nos outros relacionamentos, então, lembre que a família faz parte do outro, ela é importante para ele, e sempre que quanto mais ele se afasta da família, às vezes, ele se sente mais fraco. E se você é uma pessoa muito ciumenta, ciumenta do sogro, da sogra, ciumenta dos cunhados, ciumento do enteado, procura ajuda,
muitas vezes o problema está em você. É você que está com o seu emocional fragilizado e por isso você está nessa dependência total do outro, né? Lembra, ele é um barco, você é outro barco, formam junto uma nova embarcação. Então, e na amizade é muito importante também esses pilares, né? A amizade vira amor, gente, amor mesmo, né? Eu tenho amigos que hoje mesmo, eles estando mais distante por vários fatores, eu tenho amor por eles. E se eles ligarem para mim e falarem assim, ó, tô com o carro atolado, mesmo fazendo tempo que eu não encontro com eles, eu vou lá ajudar a tirar o carro deles do atoleiro. E eu tenho certeza que o mesmo acontece comigo. Então, vamos refletir, vamos nos autoanalisar, vamos ver se tem bactéria em nós, se nós estamos doentes com ciúme, com ego, com orgulho, porque dá para consertar, dá para melhorar, vamos procurar ajuda, né? Aqui você pode nos procurar, no particular, falar assim, nossa, as pessoas estão falando que eu sou orgulhoso, que eu sou muito egocêntrico, que eu só penso em mim, nós vamos te ajudar a se perceber com amor para sair desse lugar, tá? Agora vamos às nossas atividades da semana. Então, vamos lá. O livro, nós finalizamos, né? O, o, o Milagre da Manhã. Então, o que que o Milagre da Manhã fala? Fala sobre a necessidade de nós mudarmos nossos hábitos, porque senão nós estamos num ciclo, né? Nesse, como se fosse é realmente um círculo vicioso, e se nós não mudarmos nossos hábitos, nossa vida não vai mudar. O livro dá muitas dicas de como fazer isso, é importante você ter um amigo, uma pessoa que te apoia, principalmente no começo. Lembra que eu falei dos tipos de hábitos, o tempo que cada hábito demora para ser mudado. Então, nessa jornada de 3, 4 semanas, né, que nós estamos, já deu tempo de vocês mudarem muitos hábitos. Lembra, primeiro, a água, de dormir, de ter uma nova rotina, acordar cedo, se ligar, fazer orações, meditar para se acalmar, de manter foco, de ter um propósito, de objetivos alcançáveis, de se recompensar, né, por cada objetivo traçado. Então, o livro fala sobre tudo isso, a importância da leitura. É muito importante, eu vou falar só um pouco da leitura. O que que acontece quando nós lemos? Quando nós lemos, nós estamos aprendendo coisas novas, porque lembra que lá na nossa família de origem, lá de onde nós viemos, nós aprendemos algumas coisas, muitas crenças que limitam a gente de crescer. E através da leitura, nós vamos conseguindo novos conhecimentos, aprendendo coisas novas, né? Eu que gosto muito de viajar, então eu já li vários livros e foram através dessas leituras que eu fui anotando, nossa, eu quero conhecer esse lugar, eu quero conhecer esse lugar, eu quero... Por quê? Porque através dos livros libera a nossa criatividade, né? Libera, aumenta nossos conhecimentos, a gente aprende palavras novas, a leitura é muito importante. A escrita também. Então, assim, ó, eu nem vou mostrar aqui, que é cheio de papéis, eu sempre estou marcando, deixa eu pegar aqui, ó, eu estou lendo agora pela segunda vez esse livro, então é cheio de post-it, tá vendo? Eu vou marcando as coisas que eu acho importante para depois reler. Eu tenho o caderno, é importante anotar. Lembra, mentalizou, falou, anotou. Então, o livro dá muitas dicas. Eu espero que todos tenham terminado de ler. Quem não terminou, tem mais essa semana, que semana que vem já tem livro novo para a gente ler. O filme, eu coloquei o Soul, é um desenho animado que fala muito sobre, muitas vezes, o que a gente mais procura está do nosso lado. Então, é muito interessante. A modelagem, eu coloquei da Oprah, porque ela é uma mulher com um propósito, ela é uma mulher de hábitos, e ela fez
O Milagre da Manhã. Eu não sei se ela ainda faz, mas ela falou numa entrevista sobre esse livro do Milagre da Manhã. Então, esses novos hábitos, essas afirmações, tudo isso, ajudaram a Oprah a chegar onde ela chegou e ser uma pessoa querida, respeitada e influente. O estudo bíblico é sobre Efésios, também que eu gosto muito de Efésios. O jejum é de chocolate. E o desafio da semana é ouvir. Mas como ouvir? Ouvir o outro. Porque grande problema, parte das dificuldades de relacionamento é porque você não ouve o outro. Então, o outro às vezes chega para falar com você está ocupada no celular, você está vendo, assistindo um filme, você está assistindo um jogo, ou jogando, ou alguma coisa, e você não para ouvir o outro. Então, é assim, cada pessoa tem o melhor momento para falar. Uns falam demais, eu concordo, os orais. Outros falam de menos. Mas, às vezes, é aquela pequena porçãozinha de tempo que o outro chegou para você, às vezes é o momento que ele teve coragem para falar alguma coisa, que teve, nossa, eu queria tanto falar isso, isso é tão importante para mim, eu vou aproveitar agora. Aí ele chega lá, para falar com você e você está no celular. Aham, aham, não. Parem, ouçam as outras pessoas, deem atenção para outra pessoa, olhe nos olhos. Então, ouça o outro, não só seu cônjuge, não só seu filho, ouça seus pais, no seu trabalho, pare um pouco, ouça outra pessoa, esteja ali com ela, olhe, preste atenção no outro. Você vai ver, às vezes, uma palavra que você está precisando, quem vai dizer é aquela pessoa que você às vezes não está dando atenção, às vezes ela tem ali uma semente que você está precisando, ela tem uma gota que vai aliviar a sua dor, ela tem aquela gota que vai regar uma semente que está aqui dentro de você, que precisa ser regada. Então, esteja presente, ouça os outros, essa é a semana de ouvir, fale menos. Porque quem fala muito também, gente, geralmente é orgulhosa, sabia? Essas pessoas que querem falar, querem que sua opinião seja presente, que não ouve, é orgulhosa. Então, fique atento a isso. Essa é a semana de ouvir. E a minha frase essa semana é: ser feliz ou ter razão? Eis a questão, ok? Uma semana excelente para todos vocês. Mais tarde vai ter o PDF dessa aula e um dia abençoado, uma semana excepcional e um grande beijo. Obrigada por estarem aqui comigo. Tchau, tchau.